Após passarem por experimentos dolorosos, essas pessoas que antes eram comuns agora se tornaram super-humanos e precisarão defender o seu país de um cientista megalomaníaco, que também tem habilidades especiais. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes, iremos acompanhar Os Guardiões, um filme de ação e ficção científica lançado em 2017. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Na década de 40, para não perder a Guerra Fria contra os Estados Unidos, onde o objetivo era transformar pessoas em super soldados com habilidades únicas. E depois de vários experimentos em laboratório, eles tiveram sucesso e conseguiram dar para as cobaias incríveis capacidades, como invisibilidade, telecinese e super força. Passando para os dias atuais, no campo de treinamento do Ministério da Defesa, alguns oficiais e seus subordinados estão testando novas máquinas de combate, que não precisam ser pilotadas, já que elas possuem inteligência artificial avançada. E depois de explodirem alguns carros, assim como os soldados haviam ordenado, as máquinas de combate se rebelam, atacando sem autorização os tanques de guerra da União Soviética, e também o local em que os militares estavam abrigados. Mas após todos serem eliminados, um super vilão chamado Kuratov surge entre a fumaça, mostrando que é ele quem estava controlando as máquinas. Tendo se passado algumas horas, o general Doglov está contando a história de Kuratov, que era o cientista que costumava trabalhar para eles, e que ficou obcecado por uma invenção chamada Módulo 1, que basicamente era um dispositivo que conseguia controlar qualquer veículo motorizado. Só que pelo fato dessa invenção ter fracassado, os militares decidiram fechar o departamento de pesquisas do Kuratov, que não ficou nada feliz porque queria ser visto como um cientista brilhante pelas pessoas. E aí ele começou a imitar Victor, que na época era o líder do projeto Patriota, que estava criando super-humanos. Mas ao contrário do Victor, Kuratov não tinha empatia e usava métodos cruéis para alcançar os seus objetivos, não se importando com a vida de suas cobaias humanas. E por causa disso, os militares prenderam ele, mas o cara conseguiu escapar e fugiu para o laboratório de genética. Uma vez lá, ele explodiu uma bomba carregada de substâncias tóxicas, ganhando assim super força para conseguir derrotar os soldados e fugir da base, além de aprimorar e unir o módulo 1 ao seu corpo, para controlar as máquinas à distância. Após essa reunião acabar, o general Dolgov pede para a Major Helena tentar encontrar os super-humanos que Kuratov criou no passado, já que somente com a ajuda deles é que conseguirão detê-lo. E sem perder tempo, Helena dá início à operação, e pede para os soldados pesquisarem notícias e vídeos em que as pessoas com supostas habilidades especiais aparecerem. Alguns dias depois, em um monastério que fica na Armênia, um cara chamado Lernik está terminando de rezar o Pai Nosso, mas ao sair do local ele é abordado por Helena, que menciona o Projeto Patriota. Só que ao ouvir esse nome, Lernik se irrita e faz as pedras do local levitarem, porque ainda guarda mágoas, já que se sentiu usado como uma cobaia nesse experimento. E para convencê-lo, Helena revela que Kuratov ainda está vivo, e que se o cara entrar para a equipe, poderá finalmente se vingar dele. Já no Cazaquistão, Khan está sentado meditando no deserto, quando de repente vários veículos com criminosos armados começam a se aproximar. E aí Khan saca suas duas espadas curvas e ativa uma habilidade que deixa seus olhos completamente brancos. E em alta velocidade, ele corta ao meio o carro em que o líder dos criminosos estava. Ele finaliza no mesmo instante. Já os que restaram são facilmente abatidos, porque Khan consegue se esquivar dos tiros. E depois que tudo acaba, os olhos dele voltam ao normal, e Lernik surge para convidá-lo para a equipe. Passando para a Sibéria, 3 militares entram em uma cabana procurando por um homem-urso, que supostamente foi avistado nas proximidades. Até que de repente, os homens são jogados para fora da cabana por Arsus, que está furioso porque só queria ser deixado em paz. Porém, felizmente, o Arsus se acalma assim que vê que os homens estão com Khan, Lernik e a Majora. E em Moscou, uma jovem chamada Ksenia está em uma apresentação cheia de pessoas que vieram só para vê-la. Então ela salta em uma piscina para mostrar que consegue ficar invisível quando seu corpo entra em contato com a água. E quando o show acaba, Ksenia está em seu camarim e é pega de surpresa por Khan. Só que pelo fato de ter perdido a memória depois que passou pelo experimento, a jovem não o reconhece e começa a atacá-lo, mas Khan só se defende e se esquiva dos golpes. Lernik também se junta aos dois e é atacado pela jovem. No entanto, o cara sabe exatamente os golpes que Ksenia irá usar porque treinou ela. Até que de repente, Arsus a chama pelo sobrenome, e por causa disso a jovem finalmente percebe que os três estão falando a verdade. E por querer saber mais sobre o seu passado, Ksenia aceita ir junto com eles até o QG do exército. Uma vez lá, ela explica que os médicos garantiram que a sua memória voltaria com o tempo. Porém, anos e anos se passaram, e a memória dela não retornou. E além disso, Ksenia percebeu que não envelhecia como as outras pessoas, sendo que ela só sabe que seu nome é esse por causa do anel que sempre esteve no seu dedo. E aí, Arsus pergunta quais os poderes que Ksenia ainda tem, e a jovem explica que consegue ficar invisível, além de que sua pele é termorresistente, o que significa que ela não sente frio e nem calor. E apesar da ideia de super-humanos não ser nada original, eu achei legal os poderes que escolheram para cada um dos personagens, já que nenhum deles é apelão, como os super-heróis de quadrinhos que conseguem destruir planetas. Até lembrou um pouco a série
série The Boys, em que a maioria dos personagens são humanos comuns com algumas habilidades extras, como por exemplo, o poder da luz estrela é bem sem graça, ou então o do profundo, que basicamente só fala com os peixes. Porém é claro que tem exceções, como o Capitão Pátria, que tem os mesmos poderes do Superman, ou o Trem-Bala, que consegue correr rápido como o Flash, só que sem alcançar a velocidade absurda dos quadrinhos. Mas continuando, o General Dolgov aparece para dizer que conseguiram descobrir a localização do esconderijo do Kuradov, e que os guardiões devem ir até o local para realizar um ataque surpresa. Minutos depois, ao chegar lá, eles se deparam com uma fábrica abandonada que está sendo vigiada por vários guardas, e pelo fato de estar chovendo, Ksenia consegue ativar a sua invisibilidade, e caminha até os guardas na intenção de surpreendê-los. Mas o que ela não esperava é que um deles estaria usando um óculos de visão térmica, e graças a isso, ele conseguiu perceber a sua presença, e rapidamente alertou seus companheiros, que atiraram em um cano cheio de nitrogênio, fazendo com que ela fosse congelada na mesma hora. E eu acho melhor esquecer aquela parte do termo resistente. Enquanto isso, Arsus se transforma em um urso, e começa a macetar alguns guardas. Já Khan saca suas lâminas para brincar de Beyblade, e Lernik acha que é um dominador de terra do desenho Avatar, e por isso joga os seus pedregulhos nos inimigos. Ele até mesmo dá um socão no chão para causar um tremor que derruba os guardas, mas de repente, Khan é acertado por um dardo tranquilizante, e perde as suas forças. Já Arsus fica preso em uma rede que disparam nele, sendo que isso só aconteceu porque os quatro decidiram lutar separadamente, ao invés de se ajudarem como uma equipe. Ao mesmo tempo, Lernik se encontra com Kuratov, e se prepara para conseguir a sua vingança. Porém, ao ser acertado por um golpe, toda a sua armadura de pedra se desfaz, e Kuratov lhe ergue pro alto, e depois quebra a coluna dele com uma joelhada. E eu acho que eu já vi essa cena antes em algum lugar, até o vilão também é careca e musculoso. Alguns minutos depois, a Major Helena chega de helicóptero no local, e consegue apenas resgatar Lernik. Já Arsus, Khan e Ksenia foram colocados em uma cela que fica em outro esconderijo, e logo Kuratov aparece para conversar com eles, explicando que os criou, e por isso sabe as suas fraquezas. No entanto, o cara garante que lhes finalizará em 24 horas, se eles não mudarem de ideia e vierem pro seu lado. Depois disso, Kuratov envia vários tanques de guerra, e também máquinas de combate até Moscou para tentar destruir a cidade, e rapidamente elas começam a dizimar qualquer veículo que surge em sua frente. E como consequência disso, os cidadãos entram em pânico, e tentam evacuar a cidade o mais rápido possível. Já os prédios e estádio pegam fogo, e correm um risco de desabar a qualquer momento. Passando para o General Dolgov, ele chega para conversar com Kuratov, e diz que quer a sua recompensa, porque ele entregou de bandeja os guardiões, revelando assim que era um traidor esse tempo todo. Mas como não dá para confiar em um super vilão, Kuratov não cumpre a sua parte no acordo, e finaliza o general jogando o corpo dele no chão como se não fosse nada. Enquanto isso, Lernik finalmente acorda, e se emociona ao contar que estava sonhando com a sua filha pequena que morreu há alguns anos, e que não teve a chance de aproveitar a vida. Só que no sonho, Lernik pôde ver a sua filha crescer, fazer faculdade e se casar. E antes que a Major pudesse consolá-lo, uma agente chega para avisar que um cientista que já trabalhou nesse local apareceu novamente para conversar com ela. E ao se encontrar com o velhinho, ela descobre que é Victor, o líder do Projeto Patriota, que Kuratov sentiu tanta inveja na época da Guerra Fria. E aí o velhinho explica que saiu da sua aposentadoria para ajudá-los, e que fará o possível para tentar curar Lernik, que está com a coluna fraturada. Algumas horas depois, a Major aproveita que Kuratov não está mais em seu esconderijo, e por isso invade o lugar com alguns agentes na intenção de soltar os guardiões. Arsus até tenta explicar que essa prisão é feita com um dispositivo avançado e difícil de se burlar, porém a Major só dá um tiro com sua pistola e resolve o problema. E aí ela explica que está no comando agora, porque o General Dolgov morreu, além de ter traído ele se juntando ao inimigo. Mas por conta da última missão fracassada, Khan decide abandonar a equipe para tentar acabar com Kuratov sozinho. Após isso, os guardiões que restaram retornam para o QG, e a Major percebe que Arsus está um pouco abatido, e pergunta o que está rolando. O cara então revela que está observando Ksenia faz algum tempo, mas que decidiu não se aproximar porque percebeu que ela não lhe reconheceria, já que perdeu a memória. Além disso, Arsus está com medo de se transformar em urso novamente, porque isso é cada vez mais difícil de voltar para a forma humana. Porém, a Major promete que irá trazê-lo de volta, para ele não ter que viver como um animal pro resto da vida. Enquanto isso, Victor consegue trazer Lernik de volta, aplicando uma injeção que esteve desenvolvendo nas últimas horas. No entanto, o velhinho acaba sendo pego de surpresa por Kuratov, que invadiu seu laboratório, e por medo de ser morto, Victor começa a barganhar por sua vida, relembrando os velhos tempos em que os dois eram amigos. Só que com um simples comando, Kuratov libera os gases tóxicos dos equipamentos, e Victor desaba ao inalar as substâncias. Após isso, Kuratov derruba a torre Ostankino, e os helicópteros e também veículos terrestres para levá-la até a outra parte da cidade. E agora com a torre apontada diretamente para a estação espacial, Kuratov usa ela como uma espécie de antena para hackear a estação, e assim assumir o controle da arma mais poderosa que a Rússia tem. De volta ao QG, os guardiões e a Major estão mais preocupados do que nunca, e para piorar ainda
ainda mais a situação, um agente chega e revela que Kuratov conseguiu aprimorar a sua invenção. E se antes ele conseguia apenas controlar aparelhos motorizados, agora será capaz de controlar qualquer aparelho eletrônico, como celulares por exemplo. E para tentar detê-lo, a Major envia alguns jatos até a torre, porém as máquinas de combate do Kuratov conseguem abater a maioria deles. O último que restou até lança um míssil na direção dos caras, mas é pego de surpresa por um campo de força invisível que está em volta da torre. Em outra parte da cidade, a Major consegue encontrar Khan, e ele decide contar um pouco sobre o seu passado, revelando que tinha inveja do seu irmão, que era muito mais habilidoso do que ele, e só por isso aceitou ser a cobaia do Kuratov. Mas depois de sofrer como nunca antes, passando por vários experimentos dolorosos, Khan decidiu desafiar o seu irmão para testar as suas novas habilidades, e provar que era um guerreiro melhor. No entanto, como ainda não havia se acostumado a esse corpo aprimorado, ele acabou perdendo o controle durante o duelo, e sem querer finalizou o seu irmão, o que fez Khan sentir um tremendo remorso até hoje. E que bom que contaram um pouco sobre o passado desse personagem, já que ele basicamente só tinha falado 2 frases até agora, e eu até estava achando que ele ia ser aquele típico personagem emo solitário. E se a gente for compará-los com os super-heróis famosos, a Ksenia, por exemplo, se parece um pouco com a Susan Richards do Quarteto Fantástico, porque as duas conseguem ficar invisíveis, apesar da Susan ser bem mais poderosa, porque consegue criar campos de força com a mente, além de não precisar de água para ativar a sua invisibilidade. Já Arsus poderia ser comparado com o Mutano dos Jovens Titãs, porque os dois conseguem se transformar em um animal. A diferença é que o Mutano tem mais opções para escolher, ao contrário do Arsus, que só consegue virar um urso, enquanto que o Khan me lembra um pouco o Noturno, porque consegue se teleportar deixando para trás um rastro de fumaça, fora que os dois também são assassinos. Mas continuando, ao retornarem pro QG, a Major mostra os trajes de combate que mandou produzir para os Guardiões, e que servem para melhorar as habilidades individuais de cada um, como por exemplo, o traje do Khan que lhe protege contra balas, lâminas e dardos tranquilizantes, já o do Lurn que vem com um chicote feito de rochas, que é altamente carregado com eletricidade. E por último, mas não menos importante, o da Ksenia permite que ela deixe os objetos invisíveis só de tocar neles, além de poder sumir quando quiser, sem ter que precisar de água. E aí Arsus estranha ao perceber que não ganhou um traje assim como seus companheiros, porém os agentes mostram que criaram uma minigun portátil para ele carregar nas costas. E sem perder tempo, os Guardiões começam a testar os seus novos brinquedinhos. No começo, Lurn demora para se acostumar com o chicote, e até acerta a si mesmo sem querer, mas logo ele pega o jeito, e causa um belo estrago nos alvos do acampamento de treinamento. Já Ksenia derrota alguns guardas sem precisar de água para ativar a sua invisibilidade, enquanto que Arsus testa sua minigun de que Mini não tem nada. Alguns minutos depois, os Guardiões se juntam para montar um plano, porque eles precisarão chegar na torre o quanto antes, para destruir o módulo 2 e assim impedir que Kuratov controle todos os dispositivos eletrônicos do planeta. E para passar por aquele campo de força, eles usarão um dispositivo de acesso que conseguiram roubar de um dos soldados robóticos que Kuratov criou. E aí a Major explica que os Guardiões terão que sair o mais rápido possível da torre depois que destruírem o módulo, porque a Força Aérea enviará caças para bombardear o local. Após isso, eles chegam na torre, e Arsus e Ksenia cuidam dos soldados que estão protegendo a entrada, e conforme chegam mais e mais inimigos, o Ursão pega sua minigun e começa a distribuir balas. Já Ksenia deixa um soldado invisível para enganar os outros que pensaram que era ela, e por isso disparam em seu próprio companheiro. Ao mesmo tempo, Lurn invade o estacionamento e transforma seu chicote em um escudo para se proteger dos tiros. Mas após se esconder atrás de um carro, ele consegue usar seu chicote de forma ofensiva para acabar com os inimigos. Já Khan está em um avião se preparando para pular no telhado da torre, porém o piloto está com dificuldades para se aproximar, porque as máquinas de combate estão atirando na sua aeronave. De volta ao Arsus, ele vê que sua amada está em perigo, e por isso se transforma completamente em um urso pela primeira vez para salvá-la, e acaba que a tática dá certo, e depois disso os dois se encontram com o Lernick para ir até o módulo. Enquanto isso, no QG, a Major entra no laboratório, e ao checar o pulso do Victor, percebe que ele ainda estava vivo. E assim que o velhinho acorda, ele conta que descobriu que os Guardiões podem se fundir, mas que ainda não sabem disso. Só que apesar da fusão deixá-los mais fortes, é um processo extremamente complexo que pode acabar eliminando os próprios Guardiões. E eu já vou avisando que não terá graça se eles não fizerem isso com os passos que o Piccolo ensinou e gritarem fusão no final. Voltando ao campo de batalha, ao perceber que seus companheiros estão enfrentando dificuldades, Khan decide pular mesmo estando longe do prédio, e usa um gancho para se prender na parede. E rapidamente, o jovem corta ao meio a estrutura em que os soldados inimigos estavam em cima, para impedir que eles continuassem atirando nos seus amigos. E em seguida, os Guardiões chegam no núcleo que está fornecendo energia para o módulo, e ficam alguns minutos pensando o que farão para conseguir desligá-lo. Mas como estão sem opções, e com pouco tempo sobrando, Ksenia decide se jogar no núcleo para que a sua pele resistente cause um curto-circuito. E apesar desse plano ter sido bem perigoso, felizmente Ksenia sobrevive, e acorda nos braços do Ursão depois de ter desmaiado. Porém, ao invés de fugir da torre, assim como a Major havia ordenado,
lado, os guardiões decidem subir até o topo para enfrentar Kuratov, mas ao contrário da última missão em que lutaram separadamente, dessa vez os guardiões se unem combinando as suas habilidades para tentar derrotar o vilão. Só que por ser bem mais experiente e poderoso, Kuratov consegue dar conta deles, apesar de ter sofrido um pouco. E ao ser informado que os guardiões estão perdendo, um oficial de alta patente ordena que bombardeiem o local para destruir a torre juntamente com todos que estão nela. A Major até pede para o oficial reconsiderar essa decisão, no entanto, já era tarde demais. E ao perceber o que iria acontecer, Khan prende um gancho no avião que lhe trouxe, e depois amarra outra ponta nos seus amigos para eles fugirem. Kuratov até consegue causar uma pane na aeronave com seus poderes, mas Khan corta o gancho, e eles caem no mar antes que o avião se chocasse contra o solo. Logo, os mísseis se aproximam da torre, mas Kuratov consegue desviá-los facilmente. Já a Major chega de moto para conversar com os guardiões, e conta sobre a fusão. E apesar dos riscos, eles decidem fazer mesmo assim, e transferem toda a sua energia para Lernik, que canaliza ela em uma esfera de choque e dispara na torre. Como consequência disso, a estrutura desaba, e Kuratov finalmente é eliminado. Por fim, alguns dias se passam, e a cidade começa a ser reconstruída. Já os guardiões não recebem nenhum crédito, porque a existência deles deve permanecer em segredo. E graças à fusão, as memórias de Ksenia retornam, e ela percebe que Arsus lhe deu aquele anel, e que os dois eram um casal. Mas antes de se despedirem e se separarem, a Major revela que acharam outros guardiões que foram criados no programa Patriota, abrindo assim uma brecha para uma sequência. Fala galera, se você fosse um guardião, qual poder gostaria de ter? Me contem nos comentários. E vocês gostam de histórias de terror? O marinheiro alemão Stefan Ramin estava vivendo a melhor fase de sua vida ao lado da sua namorada Heike Dorsch. Na época ele tinha 40 anos, e ela era um pouco mais nova, com 37 anos. Mas por causa de todo o estresse e problemas que sua vida na cidade grande consegue proporcionar, os dois decidiram passar os últimos 3 anos navegando pelos mares no catamarã de Stefan. E em agosto do mesmo ano, depois de passarem 17 dias consecutivos sem ver sequer um pedaço de terra como uma ilha ou uma cidade, Heike, que estava deitada no catamarã, é pega de surpresa pelos gritos do Stefan. Quer saber como essa história vai terminar? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.